Olá, eu me chamo Del Lima Júnior e você está ouvindo o 20º episódio da 8ª temporada do podcast Jornada da Escuta. Esse podcast 100% dedicado a refletir e compartilhar ideias, conceitos e estratégias sobre a apreciação musical e com oferecimento da Pede e Bebe, a Academia Lacorde e Delta Verso. Chegamos então ao fim, a quarta parte de 4 partes, onde eu estou falando sobre as 4 revoluções da música, onde na primeira parte tivemos os sons no papel, quando tivemos a revolução da notação musical. Na segunda parte tivemos a música na caixinha, em detrimento a invenção do fonógrafo. Na terceira parte tivemos então 1000 músicas no bolso, onde foi apresentado a terceira revolução da música, que é a digitalização da música. E nesta quarta parte entramos então na música 4.0. Música 4.0 trata-se de uma revolução cujo neste momento não passa de uma confabulação de minha parte. Isso mesmo, não há ainda pesquisas que apresentem isto que eu venho apresentando a você, que é a música 4.0, essa quarta revolução. E qual é esta quarta revolução? Vou dizer para você. É a interação público-artista dentro do metaverso. Esta, portanto, é a quarta revolução. Nosso momento da música 4.0, onde eu começo a observar um movimento que começa a estreitar essa relação com a música e essa experiência dentro do metaverso. E se você não sabe o que é metaverso, eu vou rapidamente falar para você sobre o que se trata o metaverso. E por que eu estou chamando de música 4.0? Vamos lá, metaverso não é algo que surgiu há 2, 3 anos atrás. É algo que já vem sendo explorado há muitos anos. Esse termo metaverso, ele surge pela primeira vez no ano de 1962 com o livro de Neil Stephenson, intitulado de Snow Crash. Em português, o título está traduzido como Nevasca. Pois bem, neste livro de Neil Stephenson, ele apresenta esse termo, metaverso, que era um ambiente virtual onde as pessoas, enfim, dessa história do livro, utilizavam como recurso de fuga, vivendo então essa vida numa outra, digamos assim, dimensão, num outro plano, que é esse plano digital, virtual, que ele chamou de metaverso, certo? No ano de 2021 tivemos o rebranding, ou seja, a recolocação da marca Facebook. Mark Zuckerberg, proprietário, portanto, CEO da empresa Facebook, ele, com o conglomerado de empresas digitais dele, que é Facebook, Instagram, WhatsApp, dentre outras marcas, ele resolveu então criar uma holding, um nome que contemplasse todas essas marcas, e ele criou a empresa chamada Meta. Ele fez um relançamento da empresa com esse outro nome, rebranding, que a gente chama. Então essa empresa agora passa a se chamar Meta, justamente com alusão ao metaverso, porque ele buscava ali com essa proposta investir cada vez mais nessa proposta do metaverso. E é por isso então que o Zuckerberg muda esse nome, e a partir deste momento, a partir desse momento, quando a empresa muda para esse nome, Meta, é onde começa todo um barulho gigantesco na internet. Não que o Zuckerberg criou o metaverso, como eu já falei antes, surgiu lá em 62, mas ele, por ser uma potência, uma empresa, está liderando, está na ponta dos negócios do mundo digital, em específico as mídias sociais, as redes sociais, ele, portanto, causou todo um alvoroço e movimentou o mercado
bem como essa nomenclatura do metaverso. E por que eu estou chamando a interação público-artista no metaverso como a quarta revolução? Pois bem, metaverso é esse ambiente imersivo e interativo, certo? Se você, por exemplo, coloca um jogo no teu computador ou no videogame e fica jogando ali sozinho, você está jogando, é só você está tendo uma experiência individual, online, digital ou não, enfim, online, digital, mas não está online, não está conectado com outras pessoas. Pois bem, dentro dessa perspectiva, se você coloca um jogo onde você online agora, conectado com outras pessoas, em diferentes lugares do teu país ou do mundo, você está agora dentro de um outro universo, percebe? Esse universo nós entendemos como metaverso. Então, o mundo dos games é o que está proporcionando mais perspectivas acerca do metaverso. Veja só, tem um jogo chamado Fortnite. Fortnite é um jogo online onde você pode interagir com diversas outras pessoas mundo afora. E tem algumas missões dentro do jogo que você acaba, por cumprir, recebendo recompensas. E essas recompensas você pode, enfim, trocar por artefatos, por objetos dentro do jogo. Porém, como se não bastasse, também tem a possibilidade de você passar o seu cartão de crédito para você poder comprar alguns desses artefatos. Ou seja, existe um câmbio ali, existe uma negociação, existe um mercado ali, certo? Então você está interagindo com pessoas do mundo todo. Eu não sou jogador de Fortnite, então não entendo muito bem a dinâmica. Se tem como você trocar acessórios com outros players. No entanto, o que eu sei que dá para fazer de certeza é você passar o seu cartão para comprar skins, comprar, enfim, arminhas e por aí vai. Ok. Dito isso, estamos agora diante de uma perspectiva do metaverso. Isso é o metaverso. Pode ser embrionário, mas é o metaverso. Existe ali uma imersão e uma interação real, social. Então, e de comércio, realmente de fazer dinheiro. Então, perceba que o metaverso ele é pautado nessa perspectiva de interação, uma imersão e interação, tá bem? Então, essa é a premissa do metaverso. A própria Facebook, no caso a própria Meta, por meio do Facebook, eles têm lá um projeto de sala de reuniões no metaverso. Só que, no entanto, para você participar, você criar uma reunião no metaverso do Facebook, você precisa ter um óculos de realidade virtual específico do Facebook. Então, não está acessível a todos, mas a empresa Meta, no caso o Facebook, está oferecendo esse serviço. E outra coisa que você precisa entender, metaverso, onde que é o metaverso, afinal de contas, não é mesmo? Onde é o metaverso? É um site? Sim, também tem sites que abrem essa oportunidade de imersão e interação. Um que eu estou utilizando no momento chama-se Upland, onde você tem terrenos ali que você pode comprar, tem algumas situações que você pode vivenciar ali e você pode, inclusive, passar o seu cartão de crédito, fazer Pix, colocar dinheiro real ali para você poder comprar alguns imóveis, algumas coisas dentro desse metaverso. Então perceba que existem várias plataformas para você estar dentro do metaverso. Inclusive, existe até essa questão de como será o metaverso no futuro. Será que o metaverso irá, essas plataformas que proporcionam essas imersões interativas, elas vão dialogar ou cada site, cada lugar que eu entro é um mundo específico ali, sem interagir com outros metaversos? Enfim, essa questão é mais adiante. Espero que até aqui você tenha entendido o que é o metaverso e onde você pode então entrar nessa
nessa nova experiência que é o metaverso. Então existem sites, como eu acabei de mencionar, o Upland, jogos como o Fortnite, inclusive no jogo Fortnite aconteceu um show do Travis Scott, que foi exclusivo para os jogadores de Fortnite. Quem não era jogador não assistia. E aqui agora eu entro numa das perspectivas desta quarta revolução, que é a interação público-artista. Veja só, nesse caso do Travis Scott, o show foi uma experiência dentro do ambiente de Fortnite. Todavia, não teve ainda isso que eu acabei de falar de interação público-artista. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: dentro desse jogo, pensa você um joguinho onde você tem ali o avatar, o bonequinho, e você tem aquela visão de trás do bonequinho, você vai caminhando para lá e para cá, enfim. Dentro do Fortnite você tinha o teu avatar, tem o seu avatar, e aí quando estava acontecendo o show, você estava vendo o artista, o Travis Scott, de uma determinada perspectiva, de um determinado ângulo, certo? Estava de frente para ele. Mais adiante tinha um avatarzinho, tu olha para a esquerda, tinha um avatarzinho olhando ele, no caso, na diagonal, olhando do lado direito do cantor. O que eu quero dizer é que se num show real, no nosso mundo físico, você não vai ter a mesma visão que o coleguinha do lado, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Você pode ter uma visão semelhante, mas não igual. No entanto, no metaverso essa lei é quebrada. Os dois corpos, ou mais, muitos corpos, podem estar ocupando o mesmo espaço, pois não existe atrito material, físico. É tudo... Enfim, é tudo, digamos assim, hologramas, é tudo digital. Então, sim, dois ou mais corpos podem ocupar o mesmo espaço. Entende? Então, aí estamos. O metaverso propõe também essa quebra, uma quebra de uma lei muito, muito conhecida por todos nós, que é dois corpos não ocupam o mesmo espaço. No metaverso, sim, poderá isso acontecer. Um exemplo disso, dessa experiência de estar vendo, tendo a mesma visão, o mesmo ângulo, com diferentes pessoas, é aqueles vídeos no YouTube, não sei se você já viu, que é aqueles vídeos 360, que você pega o teu celular e tu vai virando, se tu fica, pensa você em pé agora na tua sala, aí tu está com o teu celular assistindo um vídeo, aí tu começa a girar na sala, o vídeo começa a girar também, mostrando o que está em volta. Agora vamos pensar o seguinte, você está no show de uma banda, você está no centro. Vamos pensar o seguinte, você está no centro e a banda está em volta de você. E aí você pega o celular, começa a girar, você fica de frente pro baterista, aí começa a girar até o baixista, vira mais 180, mais 90 graus na frente do guitarrista, enfim, tu faz um 360 enxergando todos eles. Essa é uma experiência embrionária também do metaverso. Inclusive, vou deixar na descrição aqui do episódio para você assistir um vídeo 360 exatamente sobre isso que eu estou falando. Você está numa experiência artística, musical ali, podendo ver o que você quiser, olhar para cima, olhar para baixo, para os lados. E isso que eu estou dizendo é o fato de você ter a mesma visão que mais milhares de outras pessoas. Vocês vão estar ocupando o mesmo lugar. Pensa agora você assistindo isso com óculos VR, de realidade virtual. Você e mais 100 pessoas, simultaneamente, em lugares diferentes geograficamente. E aquele vídeo está rolando, aquela live, aquela imersão está rolando, aquele show imersivo está acontecendo naquele momento. Todos vocês estarão no mesmo lugar, porém, no metaverso, porém, em locais diferentes no nosso mundo físico real. Sacou? Essa é uma barreira assim, extremamente disruptiva que está sendo quebrada. Ok, dito tudo isso, uma outra questão que o metaverso traz é a questão da exclusividade, da raridade e da experiência. Por que agora eu coloquei essas três palavras? Porque no metaverso, o metaverso não vai substituir um show real, um show num estádio, num parque, não vai substituir.
Por isso que quem organiza esses eventos tem que pensar muito na exclusividade desse evento, na raridade que vai ser esse momento raro e, é claro, na experiência. Tem que ser uma experiência memorável e diferente da que você está acostumado a ver no YouTube ou, enfim, ver ao vivo. É uma experiência diferente. E pensando em experiência, olha só, chegamos no clímax desse episódio. Se você chegou até aqui, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu esmero em buscar entender isso que eu estou compartilhando com você. Essa confabulação, não existe ainda pesquisas que relatem essa revolução que eu estou apresentando, que é a música 4.0, essa revolução onde músico, artista e público interagem no metaverso. Perceba que estamos diante de algo muito novo, e eu fico muito grato por você ter chegado até aqui. Olha só, tem uma empresa chamada Pixelinks. Eu nem sei pronunciar direito o nome. Pixelinks, certo? Eu vou soletrar. P-I-X-E-L-Y-N-X. Pixelinks. A Pixelinks, inclusive o termo que é usado nem é música no metaverso, é musicverse. É musicverse, é isso mesmo, ou música verso. E esses caras dessa empresa, eles estão trabalhando fortemente para gerar uma experiência dentro do metaverso que, olha, vou lhe falar, é interessantíssimo. Inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio do site deles para você entrar e você assistir o vídeo que eles têm ali e, enfim, conhecer um pouco mais da proposta deles. Mas a questão é a seguinte, até vou ler um trecho aqui que está disponível no site do Época Negócios, que é assim, ó. Imagine que você está andando na rua com o seu celular na mão e a câmera ativada. A partir da tela, você enxerga na calçada uma escultura de arte digital construída com as referências daquele álbum de música que não sai da sua playlist. Essa escultura é interativa, você pode ativá-la e a partir daí ter acesso a músicas do artista em questão, mini-jogos criados pela própria banda e um item de NFT para os fãs. Esse item, depois de comprado, poderá trazer ainda mais experiências virtuais ao comprador. E a doideira não para por aqui. A questão é que o metaverso não se limita apenas a um ambiente fechado onde você coloca um óculos de realidade virtual. Não, o metaverso ele é uma experiência imersiva a partir de perspectivas, a partir da tecnologia. Então os caras estão confabulando coisas assim surreais. Eu te aconselho fortemente a você depois dar uma olhada no site, que é pixelinks.io. Pixelinks.io, tá certo? Você dá uma olhada no que os caras estão armando aí, estão planejando. Tá bem? Então, essa é a quarta revolução da música, onde público e artista interagirão no metaverso. Terão uma experiência diferenciada. E por que eu falo tanto sobre isso? Por que eu falo tanto sobre metaverso? Quem me acompanha no Instagram, nas mídias sociais, já percebeu que eu falo muito sobre NFTs. Eu tenho a minha coleção de NFTs. Se você tiver interesse em conhecer, é só você clicar. Eu vou deixar pela primeira vez aqui no link, um link na descrição desse episódio, para você conhecer a minha coleção de NFTs. Por que eu falo tanto sobre isso? Porque todas as três revoluções passadas, elas influenciaram no quê? Na indústria da música, no livre comércio da música, sim, fortemente. Mas influenciaram no quê também? Na forma como as pessoas escutam música. E isso é uma coisa inegável. Ok, essa questão do metaverso vai gerar uma nova perspectiva de experiência auditivo musical. Logo, a experiência de apreciação musical será outra. Quando surgem os fones de ouvidos, é uma nova experiência. Você não escuta mais ali na vitrola, você escuta no seu ouvido. E essa experiência é incrível.
Ok, dentro do metaverso, você além de ter a experiência auditivo-musical, que a qualidade pode ser incrível ou questionável, você tem, inegavelmente, uma experiência visual. Enquanto eu busco sempre orientar os meus alunos, os meus amigos, as pessoas com quem eu converso, as pessoas que leem meu livro, que você que escuta meu podcast, a escutar a música, a fechar os olhos, colocar seu fone de ouvido, no metaverso, a experiência, ela não é simplesmente auditiva, ela tem o apelo visual absurdamente forte, e isso vai fazer com que pessoas tenham experiências diferentes, não tem como, não vai ser igual. Então, por isso que eu trago a música, o metaverso, como uma quarta revolução, a quarta revolução da música. E por que eu chamo de música 4.0? Porque tem um livro publicado por Bob agora pegou o sobrenome. Osinski, enfim, tem um livro chamado Music 3.0, Music 3.0, A Survival Guide for Making Music in the Internet Age. Ou seja, um guia de sobrevivência para a música, para fazer música na era da internet. Música 3.0. Por isso que eu estou trazendo música 4.0, porque estamos diante da nova era. Não é mais a internet. É a interação imersiva por meio do metaverso. Ou melhor, através do metaverso. Então é isso. É isso que eu quero que você perceba, entenda, reflita sobre essa quarta revolução. Não existe, como eu falei, reforço essa ideia de que não existem ainda pesquisas que validem tudo isso que eu estou falando, mas, como eu mencionei antes, observando o movimento tanto da música quanto do metaverso. Quando eu digo música, eu digo a grande indústria mesmo. Quando, por exemplo, acontece um show do Travis Scott, que é o artista em questão, dentro do Fortnite, dentro de uma plataforma de game. Claro que a gente está falando de um jogo imersivo, um jogo interativo, e, portanto, estamos falando, sim, de metaverso. Estamos diante, portanto, da quarta revolução da música 4.0 e recolocando aqui a ideia de que não existe ainda pesquisas sobre isso, eu coloco toda essa minha fala como um humilde teorema, uma humilde teoria. Poderia chamar teoria da conspiração, mas não, enfim, é isso, você entendeu? É uma confabulação da minha cabeça, na qual eu acredito fortemente, de acordo com o movimento que eu venho observando, que é algo inevitável para os próximos anos. A pandemia acelerou absurdamente toda a relação que as pessoas têm com a câmera, com salas de bate-papo, salas de reuniões. Então, estamos a poucos instantes de vivermos isso que eu estou apresentando a você, que é essa interação público-artista dentro do metaverso, portanto, compreendendo a perspectiva da música 4.0, sendo essa não mais a era da internet, mas a era da imersão interativa, a era do metaverso. Tá certo? Então é isso aí. Fico muito feliz por ter a sua companhia até aqui. Fechamos então a quarta parte dessas 4 partes onde eu apresento as 4 revoluções da música. Tá certo? Me conta aí, compartilha comigo as suas impressões. Vai lá nas mídias sociais, Academia Lacorde, Del Lima Júnior. Inclusive você pode também acompanhar a Pede Bebe, primeiro clube de cafés da Serra Catarinense. Inclusive, se você, assim como eu, até agora não tinha feito esse convite, se você quiser conhecer mais sobre esse clube de cafés, de repente se tornar um assinante e receber no conforto solar cafés de excelente qualidade, clica no link que está na descrição desse episódio para você saber mais, porque você que é ouvinte desse podcast tem uma condição especial, tá bem? Então era isso aí, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Assim encerramos a quarta parte dessas 4 partes onde eu falei sobre as 4 revoluções da música. Tá certo? Eu me chamo Del Lima Júnior e nos encontramos no próximo episódio. Um forte abraço, tchau! E assim encerramos a quarta parte deste
bloco que eu abri aqui no finalzinho da 8ª temporada, desde o episódio 17 até agora, episódio 20, tá certo? Ok, então fechamos as 4 partes. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Se você curtiu todo esse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, o que você achou, pum, faz sentido, não faz sentido, é doideira total, te fez pensar, o que você tem observado sobre o metaverso, tá certo? É isso aí, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, nos encontramos no próximo episódio. Um forte abraço, tchau!